Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo a gravação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série chamada Série VP Valorização Profissional, que tem o objetivo de te levar da invisibilidade ao reconhecimento profissional que você merece. E olha, é uma jornada para profissionais do mundo corporativo que principalmente se sentem desvalorizados ou estagnados no trabalho ou na carreira, ou até quem está em movimento, tocando o dia a dia, mas sente que não tem o valor que gostaria de ter. Né? Então, aí eu vou te ajudar a aprender a se posicionar estrategicamente para conquistar o reconhecimento e o crescimento na carreira, ou seja, conquistar o lugar que você merece. Essa série, então, vai tratar desse tipo de assunto. E aqui nesse canal do YouTube, eu vou estar semanalmente às quartas-feiras, às 18h05, para abordar um tema exclusivo e te ajudar a atingir esse objetivo. Então, hoje, nós vamos falar sobre um problema silencioso, que é porque você não é reconhecido no trabalho. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela do computador aqui, e enquanto isso, você escreve aí no chat de onde você é e como você está me vendo e está me ouvindo, se está ok ou não, para eu ter o feedback e saber como é que a gente pode dar continuidade. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Ok, ok, ok. Então, vamos lá. Boa noite aí quem está chegando. Estou vendo aqui a turma já chegando. Estou muito feliz aqui. Então, vamos em frente aí. É, olha só, talvez, né? Para quem não me conhece, deixa então eu me apresentar aqui, né? Eu sou o Pedro Panos e basicamente, né? Eu dirijo a empresa chamada Keep Moving Desenvolvimento Profissional, que atua nas áreas de pessoas, gestão e negócios. E eu me especializei, quando se trata de pessoas, no tema valorização profissional e estratégias para crescimento na carreira. E se você já se sentiu ignorado alguma vez, ou ainda se sente desvalorizado ou estacionado na sua empresa ou até no seu negócio, esse episódio aqui exclusivamente vai te mostrar por que isso está acontecendo. Legal? Então, me conta aqui nos comentários o que te frustra hoje na carreira. É falta de reconhecimento? É salário que não está alinhado com o que você espera? É falta de oportunidades? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que está a coisa, para a gente ver se o tema aqui está se encaixando e eu ajustar os comentários aí. Então, boa noite aqui, estou vendo a turma chegar, Nocilene, boa noite, um abraço, querida. Luiz do Carmo, oh, saudade, meu amigo, trabalhamos lá na NEC juntos e vamos em frente aqui, estou vendo chegando mais pessoas aqui e vamos dar continuidade aqui para o nosso trabalho. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide, né? Enquanto não aparece aqui, vamos lá. Estou pegando aqui no Breu, aqui, manipulando aqui o estúdio aqui do StreamYard, né? É sempre bom aí que a gente vai aprendendo essas coisas aí, né? Aí, voltamos para cá. Então, vamos lá. Então, por que você não é reconhecido no trabalho, né? Para a gente discorrer sobre esse tema, né, é legal primeiro a gente ver o que não é reconhecimento profissional, porque muitas vezes a gente confunde e acaba achando que não está sendo reconhecido por alguma expectativa ou alguma crença que a gente criou ao longo da jornada e a gente ainda está preso a essas construções, a essas crenças. Eu já vou te falando, porque muito do que está aqui eu já vivi e já ajudei muita gente a ressignificar essas coisas aí, né? Porque, basicamente, tem muito do que eu vou falar aqui, a gente não aprende, não aprende na escola, a gente aprende pelos tropeços que a gente vai dando na jornada e vai aprendendo com quem está ao nosso lado. E muitas vezes o mais legal é você aprender com quem já passou por isso, né? Mas vamos lá. Reconhecimento não é apenas elogio ou uma gratidão
esporádica, né? Aquele obrigado, aquele elogio ocasional, não significa que você realmente é reconhecido e valorizado na empresa. Então, muitas vezes, a gente fica naquela expectativa, né? Esperança, aguardando que vai receber um obrigado, um elogio ocasional. É legal, é bom receber isso daí, mas não se trata basicamente de reconhecimento profissional, como a gente vai explorar aqui. Não é também sinônimo de tempo de casa. Quer dizer, você está muito tempo na empresa, significa que você é reconhecido profissionalmente. Isso não garante a valorização. O reconhecimento, ele vem do impacto e não da longevidade que você tem. E esse impacto é aquilo que você está causando com a sua presença, a sua participação, a sua contribuição. Não é também depender exclusivamente do chefe para ser visto, né? Então, se você espera que o seu gestor enxergue o seu valor sozinho, você pode ficar invisível por anos, né? E olha, isso daí é importante, porque tem muita gente, às vezes, que está com um determinado líder, né, e fica numa zona, tal de zona de conforto, e quando muda de área, ou o líder muda, essa pessoa já fica insegura, já fica desconfortável em saber se vai ser reconhecida ou não. E também não é nada como fazer mais do que sua função sem receber retorno. Muitas vezes a gente acaba caindo na armadilha, não que seja ruim você fazer mais do que está sendo exigido, mas não que isso seja motivo para você ser promovido ou ser reconhecido por estar fazendo mais do que supostamente imagina-se do que você deva fazer, tá? Então, o reconhecimento, ele não é automático, né? Ele é um processo estratégico, né? E para esse processo estratégico, se você não comunicar o seu valor, olha, não espere que os outros o percebam, né? Então, o ponto aqui é o seguinte: a gente quebrar um pouco essa questão de que reconhecido é eu esperar ficar na expectativa de que alguém vai bondosamente ou generosamente ou de forma positiva vir e me reconhecer, me dar um elogio ou até me dar uma promoção ou até valorizar aquilo que eu estou fazendo. O ponto aqui é não esperar, não contar com isso, e sim a gente agir de forma que isso seja uma conquista, seja uma construção. Legal? Então, escreve aqui no chat, né, se você tem alguns desses itens que você está esperando receber como reconhecimento. Tá? Então, eu já quero te ajudar aqui a quebrar um pouco essa crença de ficar na expectativa de que você não está reconhecido, não está sendo reconhecido profissionalmente porque não está recebendo algum desses itens que foram colocados aqui. Tá? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Né? Legal, legal. Ainda aqui ninguém se posicionou, mas ao longo da nossa conversa aqui a gente vai posicionando. Então vamos para o passo seguinte, né? O outro ponto aqui que é importante é por que é legal a gente tratar dessa questão de desvalorização, tá? Porque está sendo um problema muito complicado nos tempos atuais de tantas mudanças, tanta pressão, tanta incerteza e insegurança, causando muita insatisfação, causando muito estresse e, às vezes, levando a pessoa para um ponto de uma perda de saúde emocional e causando outros transtornos, né? Então, esse ponto de tratar essa desvalorização é importante para a gente ter clareza, né? Evitar frustrações e evitar ficar estagnado, seja no trabalho onde eu estou, seja no meu ponto de ciclo de vida profissional, né? Sem a clareza, né, você pode passar anos se dedicando sem crescer, esperando um reconhecimento que nunca vem. Então, tem muita gente que está há anos numa empresa, está anos, às vezes, até numa posição aparentemente estável, mas essa estabilidade está corroendo, está causando uma estagnação, e essa estagnação, com certeza, mais cedo ou mais tarde, ela vai se transformar em um desconforto muito grande, né? É importante a gente tratar da desvalorização, a gente sentir que está sendo desvalorizado, para a gente poder corrigir comportamentos que sabotam a gente. Muitas vezes não é falta de competência, né?
você está se dedicando, está se aprimorando, está estudando, né? Mas está faltando um posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico significa você se colocar de tal forma que você seja efetivamente percebido como profissional que é valorizado. Tá? Então, para você ser valorizado, você tem que alinhar, você tem que descobrir, você tem que construir esse tal posicionamento estratégico. E também a desvalorização, ela é importante quando você percebe, porque ela vai permitir que você crie um plano de valorização profissional. Por que isso é importante? Porque a hora que você entende o problema, e aqui a gente está falando do porquê você não é valorizado, não é reconhecido, ao entender o problema, você pode e deve tomar ações concretas para sair desse estado e ir para o estado de ser visto e ser reconhecido. É sair do invisível para ir para um estado de valorização e ser um profissional altamente valorizado. Isso também é importante para você ter buscar autonomia sobre o seu crescimento, né? Ou seja, você vai sair do papel de vítima, vítima no sentido de ficar sendo refém do que a empresa, do que o seu líder, do que as partes envolvidas enxergam de você, para assumir o controle da sua própria valorização profissional. E aqui a mensagem importante é que o reconhecimento, ele nunca é por acaso, tá? Ele é construído passo a passo, estrategicamente. Isso é uma construção e é legal a gente estar trabalhando nisso. O outro ponto aqui que eu quero trazer para você, né, é o impacto do invisível, o impacto invisível da desvalorização. Então, presta atenção nesse ciclo aqui, porque é importante você entender isso aí, tá? E a desvalorização, ela ocorre de uma forma sutil, sutil, porque ela vai devagarinho te colocando num ciclo perigoso, né? Esse ciclo, ele começa a ocorrer assim, você vai sendo menos reconhecido, você, em função do pouco reconhecimento, você tem acesso a menos oportunidades, você passa a não participar de atividades, de projetos, de desafios estratégicos, isso te leva a uma desmotivação ou diminui a sua motivação, que por consequência vai baixar o seu interesse por estar contribuindo de uma forma mais desafiadora, mais positiva, e aí isso daí vai te levar para um estado de estagnação, ou seja, você entra num ciclo onde você para e fica só no ponto morto, ou muitas vezes você até faz um esforço acelerando sem o carro estar engatado, ou seja, só rodando o motor em alta velocidade e se cansando. E em tempos que a gente vê hoje, né, que a saúde mental vem se deteriorando drasticamente por uma série de fatores, essa estagnação, essa desvalorização acaba sendo mais um gatilho, mais um ingrediente para causar danos à sua saúde e bem-estar. Ou seja, você cair nesse ciclo, né, é uma coisa onde você só perde. Então, o importante é a gente tomar consciência desse ciclo invisível da desvalorização, trazer para a nossa consciência, para a partir daí a gente quebrar esse ciclo o quanto antes, né? E o ponto que aqui importa, né, é que a gente vai ver que esse problema da invisível da desvalorização, ele ocorre porque você, muitas vezes, no dia a dia da sua atividade, é muito comum você perceber que alguns profissionais começam a crescer, né, e outros ficam no mesmo lugar. Às vezes até por anos. Esse mesmo lugar pode ser mesmo cargo, mesma atividade, ou até mesma empresa. Tudo bem que é a mesma empresa, desde que você esteja em movimento, né? Keep moving, mantendo em movimento, crescendo, né? E o pior é que muitas vezes você fica nessa mesma posição na esperança de ser reconhecido ou valorizado, né? Ou seja, você fica com algo que é 100% fora do seu controle, né? E aí, o que acontece é que reconhecimento é sobre a percepção e posicionamento. É como você é percebido e como você se apresenta para ser percebido, né? Não é apenas entregar o seu trabalho, cumprir a sua obrigação. Isso é condição necessária, mas não é suficiente. Não é suficiente para você
galgar os passos do crescimento e reconhecimento. O outro ponto, que é a verdade sobre o reconhecimento, é que muita gente acredita que se você trabalha bem, será naturalmente reconhecido. E esse tema eu posso falar de carteirinha, eu com a minha experiência e vivendo também com muitos clientes. Olha, há décadas eu vivi isso daí e caí nessa armadilha. Não, vamos lá, vamos trabalhar bem, fazer tudo certinho, né? Eu vou ser reconhecido, né? O meu líder está vendo, o meu cliente está vendo, né? Cara, isso daí quem pode estar vendo, e mesmo assim você precisa conversar com ele, é Deus, é o Pai. Tá? Ele está vendo o que a gente está fazendo, é a nossa consciência, o nosso travesseiro é que conversa com a gente. Mas, infelizmente, né, na prática, a gente deveria ser reconhecido naturalmente. Mas, infelizmente, isso não acontece. Eu mesmo demorei muito, mas muito, muito mesmo para aprender isso. Tá? As empresas, elas na realidade são ambientes, né? É um ecossistema, né? Com pessoas, é um ambiente que tem competitividade e muitas vezes a interrelação ela envolve até aspectos que a gente poderia até chamar de políticos, que é a maneira como a gente interage, a maneira como a gente combina, a maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente se defende, se protege, a maneira como a gente contribui. E para você se destacar, você precisa ser lembrado. Né? Então, esse é um mito da meritocracia. Né? Não espere que você vai fazer tudo certinho, cumprir as suas atividades e vai ser automaticamente reconhecido. Né? Então, esse é um ponto de alerta para você também trazer aí para o seu tema de valorização profissional. E o outro ponto, que a verdade sobre reconhecimento, é que você pode ser extremamente competente, mas se ninguém percebe o seu valor, sua carreira não avança. Então, veja só, quando você fala assim, não sou reconhecido, o é que vem de fora, né? Uma coisa que vem de fora. Para você ter acesso a essa coisa que vem de fora, você tem que se apresentar. E para você se apresentar, não basta entregar a tua atividade, o seu valor. Você precisa confirmar que ele está sendo percebido. Então, me escreve aí no chat, me escreve aqui no chat, deixa eu saber se você tem algum ponto aqui que eu levantei e que acontece ou já aconteceu com você. Vai falando aqui. Deixa eu ver aí se tem algum case aí que a gente pode trazer para a gente dividir aqui. Enquanto isso, eu quero falar para você o seguinte: muito do que eu estou falando, eu trago em dois aspectos. Um, pessoal, da minha própria experiência, e o outro, da experiência que eu tenho tido ao longo dos últimos 10 anos que eu venho trabalhando aí com desenvolvimento profissional. E aconteceu no início da minha carreira, eu vivi isso daí de uma forma muito intensa. Né? O que acontece? E eu vejo assim, eu passei alguns anos dando o meu máximo no trabalho, assim, empolgado, bem com uma vibe legal, né? Sempre entregava no prazo, procurava me atualizar, olhar o que a empresa estava precisando, assumia responsabilidades extra, né? Ia para cima, acreditava, né? E um dia, né, eu vi o meu chefe, o meu chefe me chamou e ele até me dava uns sinais de que meu trabalho era legal, tal, né? Mas ele veio falar o seguinte: olha, Pedro, você faz um trabalho bacana, tal, né? Mas eu queria que você soubesse por mim, não por outros, que eu vou promover o fulano de tal, né? Mas tudo bem, eu não tinha nem me tocado, né? Eu falei, pô, mas por que ele está vindo aí falar isso para mim, né? Na realidade, o fulano de tal, é um colega até hoje, né? Era um cara que se relacionava bem, era um cara que sabia apresentar o trabalho dele, o impacto, sabia olhar a empatia no cliente. E eu era um cara mais introspectivo que ficava lá imaginando coisas e gastando uma energia enorme para entregar um resultado bacana. Né? E aí eu vi que esse foi um caso, mais para frente eu vi outras situações acontecendo, e eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. Né? Vinham promoções, 2, 3 para outros e uma para mim quando vinha. Né? E aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada e fui buscar entender
o que eu precisaria ajustar. Só que isso daí foi feito com muita dor, com muita falta de estratégia, né? Então, hoje aqui eu estou trazendo para você um aprendizado, coisas que eu vejo se repetirem, por incrível que pareça, ainda hoje se repete da pessoa ficar imaginando que o seu líder, ou o cliente, ou o seu par espera de você uma coisa, né, quando na realidade você não vai checar efetivamente o que ele está esperando. Né? Existe até a tal lei de Pareto, né, do 20-80, você com 20% de esforço entregar 80% de resultado. Né? Às vezes a gente fica fazendo 80% de esforço para tentar entregar um pouquinho de resultado, porque a gente está imaginando coisas que, se a gente trabalhasse alguns dos aspectos que eu vou trazer aqui, a gente podia estar evitando. Né? Então, eu vi assim, quando eu trago esse exemplo, esse colega tinha uma diferença básica, ele sabia se posicionar, ele cacarejava, compartilhava conquistas, ele era visto pelas pessoas certas. Às vezes você também está mostrando seu trabalho, você tem que ver com quem você está andando, para quem você está mostrando, né? E aí eu percebi que trabalho duro sem visibilidade, ele não necessariamente gera reconhecimento. E ao longo da trajetória, né, demorei, aprendi a mostrar meu valor e as oportunidades finalmente começaram a surgir. E olha, a hora que eu aprendi isso daí, cara, foi como se eu apertasse o botão do hiperespaço, e pode crer que a coisa te acelera muito mais rápido. Legal? Então, dando sequência aqui, deixa eu voltar aqui para a tela, né? Eu falei aqui da meritocracia, e aqui eu quero te mostrar, né, alguns sinais que você pode estar perdendo o espaço e, com isso, dificultando a sua valorização profissional. Tá? Eu estou vendo aqui, enquanto isso, né? Ó, já aconteceu comigo, eu trabalhava pra caramba e não propagava os meus feitos. Aprendi. Né? Olha, isso daqui já é uma coisa que vem de muito tempo e, infelizmente, com LinkedIn, mídia social, etc., ainda acontece. Né? Então, deixa eu até aproveitar esse gancho aqui, né, que foi colocado aqui no chat. Né? A gente tem uma coisa que é assim, eu tenho que caprichar na entrega, né? Ou seja, eu tenho que fazer uma entrega de valor, de impacto, eu tenho que resolver problema, porque assim, o valor, ele está onde está o problema. Quanto maior o problema, a dificuldade e complexidade, maior o valor. Tá? Se você resolve um problema que qualquer pessoa resolve, legal, mas o valor é baixo. Agora, se você resolve um problema estratégico, um problema que faz a diferença, teu valor sobe. Esse valor é de reconhecimento, pode ser valor salarial, pode ser valor de posição de comando e assim por diante. Tá? Então, para a gente conquistar isso, primeiro, eu tenho que trabalhar as minhas competências, eu tenho que investir no meu conhecimento, no meu autoconhecimento, no tal conhecimento comportamental, conhecimento técnico, mas eu tenho que ir para um outro lado, que é comunicar, eu tenho que aprender a comunicar esse conhecimento. Tá? Então, se eu não souber comunicar, eu fico esperando, eu fico como especialista solitário, eu fico como o cara invisível, né? Porque eu vou ter que ter sorte de alguém me descobrir. Né? Então, eu tenho que fazer ruído não, eu tenho que fazer barulho, né? Ruído é coisa que atrapalha, eu tenho que fazer um barulho positivo, eu tenho que mandar um sinal positivo daquilo que eu estou agregando. Ou seja, eu tenho que entregar valor, que eu tenho que ser percebido por esse valor entregue. Legal? Então, voltando aqui para os nossos sinais de que você está perdendo espaço. Né? Hoje, você, se não for percebido, né, você vai ser esquecido. Né? E o pior, né, cada vez mais a régua sobe. Né? Então, a gente tem que buscar ser percebido como um profissional de alto valor. Né? E aqui eu vou te mostrar alguns casos que são sinais de que você pode estar perdendo espaço. Né? Primeiro deles, né, suas ideias não são levadas a sério, você acaba tendo ideias que são ignoradas. Você sugere melhorias, mas ninguém dá importância. Né? Então, às vezes, né, eu também aprendi isso daí, porque a maneira de a gente sugerir faz toda a diferença. Às vezes você está apresentando uma ideia, mas você não está conseguindo sintonizar, comunicar essa ideia no canal certo para ela ser entendida e absorvida.
Tá? Então, às vezes, ela não é levada a sério, acaba sendo ignorada. Né? Eu comentei aqui no exemplo, né, de outros profissionais são promovidos e você está ficando para trás. Né? Mesmo que você está entregando mais, né, você vai vendo, às vezes, colegas até menos experientes, com menos rodagem, né, estão conseguindo conquistar valorizações e reconhecimentos maiores. Né? Então, aí algo precisa ser reconhecido e ajustado. Né? Você recebe, esse é importante, ó, você recebe menos convites para projetos estratégicos. Né? Ou seja, eu acabei de falar, se você não está resolvendo o problema, cara, você não está agregando valor. Então, o tamanho do problema está diretamente ligado ao tamanho do reconhecimento que você pode ter acesso. Tá? Então, o problema importante, ele implica no valor que você vai ser destacado. Né? E o outro ponto é, se você olha, sua remuneração está congelada faz muito tempo, significa, cara, você não tem perspectiva onde você não está se mostrando como um profissional que pode ser valorizado no mercado, e aí a sua percepção interior, você com o que as pessoas estão vendo, estão desajustadas, né? Você precisa fazer esse ajuste para entregar valor. Então, fala aqui no chat se você tem algum desses itens aí que estão te dando sinais de que você está perdendo espaço. E o que eu estou trazendo aqui são pontos para você entender por que você não é reconhecido no trabalho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou agora falar para você algumas atitudes que sabotam o seu reconhecimento. E isso é importante, porque, como eu falei, a gente tem coisas que a gente não aprendeu, a gente não foi ensinado, a gente é ensinado a construir competências técnicas, a aprender o básico do básico aí para ir para o mercado, mas a verdade é que o mercado ele tem uma linguagem, ele tem um relacionamento, ele exige comportamentos que a gente não aprende. E aqui vem junto com isso vem a construção de crenças que fazem com que a gente crie o que a gente chama de sabotadores, né? E aí eu vou trazer para vocês o primeiro, né? A primeira atitude que sabota a gente é acreditar que o trabalho fala por si só. Né? Não, se a pessoa não está vendo, poxa vida, né? Eu já fiz tudo, a pessoa não está vendo. Então, achar que ser excelente no que faz é suficiente é uma atitude que vai sabotar o seu reconhecimento. A solução aí é aprender a comunicar seu valor, é compartilhar resultados, compartilhar conquistas, compartilhar sacadas com a sua equipe, com a liderança. O outro, aqui é o reconhecimento, a gente esperar que a empresa reconheça automaticamente o valor. Então a gente tinha aquela coisa assim, tem empresas, cara, isso aqui é a idade da pedra, mas infelizmente ainda tem hoje, isso que é pior, né? Que tem aquele plano de carreira que a pessoa passa o tempo, aí sobe um degrauzinho, depois sobe outro degrauzinho. Então você acha que a empresa vai te reconhecer automaticamente o valor? Cara, isso aí não existe mais, o mundo hoje está muito diferente, você precisa quebrar essa crença e sair desse sabotador. Por exemplo, achar que você estando tempo de casa, dedicação vai garantir o crescimento, né? Isso daí pode ser um sabotador importante que vai te atrapalhar, né? Então, o ponto é o seguinte, reinicie a cada dia, dê um reset e mostre seu valor, mostre o impacto que você está causando na atividade, na empresa, no seu trabalho. O outro ponto aqui é você não construir uma presença estratégica. E esse aqui, eu penso que é um tema que muitas vezes é desafiador pelo seguinte, as pessoas, às vezes, têm um bloqueio de se mostrar, mostrar a sua presença profissional, porque acha que está, como é que fala? Está se exibindo ou está fazendo propaganda, mas você é uma vitrine, né? Então, se você não tiver bem colocado nessa vitrine, as pessoas vão passar reto, né? Então, não basta você ser um produto de alto valor, você tem que ser visto como alto valor, né? Então, a solução aqui é cuidar da sua reputação, né? Participando de conversa estratégica. Então, eu vou falar mais na frente lá de um ponto importante, com quem você vai conversar,
com quais pessoas e quais que influenciam e você é influenciado por elas, né? Então, é um networking interno, network externo, é ser visto como referência, ou seja, criar ativos, tudo aquilo que você está construindo, né? Cria ativos, né? Cria a sua referência profissional do que você construiu, do que você fez, dos resultados que você impactou, tá? Então, me fala aqui também se você tem alguns dessas atitudes que te sabotam, ou até outras, né? Que eu coloquei aqui um resuminho para a gente passar ah, ah, rápido aí no tema, mas coloca aqui, compartilha, que a gente vai trocando ideia, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom aqui, estou gostando aqui da turma aí se manifestando. Então vamos lá. Eu quero aqui, a partir desse ponto, né, falar para você o seguinte: eu trouxe até aqui temas para você se conscientizar, né, e para você não cair em determinadas armadilhas que foram implantadas na nossa maneira de pensar, na nossa maneira até de se comportar e de se agir, né? É, mas eu não queria ficar apenas, né, nessa abordagem do porquê que você não é reconhecido, né? Então eu queria aproveitar esses minutinhos dessa nossa série, né, VP, de valorização profissional, trazer também algumas dicas, algumas estratégias, né, para que você possa ser reconhecido profissionalmente, tá? Então eu vou trazer agora, né, eu já passei por um leque de temas que mostram por que você não é reconhecido profissionalmente, e até armadilhas, crenças, né, coisas que a gente construiu ao longo da nossa jornada profissional, que foram fazendo com que a gente passasse a ser espectadores de reconhecimento e não atores na conquista desse reconhecimento, né? Então, vou trazer aqui para vocês duas estratégias que eu acho que são muito legais, né? Eu vou dar uma passada geral, né, para vocês terem uma ideia e que vocês possam pegar um pouquinho de cada coisa e já sair daqui aplicando no dia a dia. Responde aí se vocês querem conhecer. Eu vou trazer duas estratégias. Quer conhecer aí a estratégia? Diga sim ou sim, né? Então, aqui o valor, o que eu quero falar para você é o seguinte: a valorização profissional, ela é uma construção, ela é uma jornada. E por esse motivo, é importante a gente ter clareza, né? A gente ter clareza, primeiro, do que é o valor profissional. Então, o que é a valorização profissional? É legal a gente ter isso, porque a gente já viu o que não é ser reconhecido profissionalmente. A gente já viu sinais de que a gente está caindo nessa falta de valorização, de reconhecimento. Mas aí, o que seria essa valorização profissional? Então, eu trago aqui para você o seguinte, tá? A valorização, na realidade, ele é o reconhecimento do seu valor, né, do valor que você tem no mercado de trabalho, né? Quando eu falo mercado de trabalho, é melhor, porque se você estiver levando o seu valor para o mercado, você não fica refém de um cargo, de uma atividade, de uma empresa. Mas no primeiro momento, é o valor que você leva para a empresa onde você está contribuindo, tá? Então, é importante que a gente entenda o valor profissional, na realidade, significa como você é visto, como você é respeitado e recompensado pelo que faz. E não se trata apenas de salário, mas oportunidades de crescimento, influência, satisfação na carreira, feitos, realizações. Então, a valorização profissional é um conjunto de atributos, né, que é bom a gente ter claro, né? Mas o principal deles é como eu sou visto, qual é o meu nível de reputação que eu tenho, como eu sou recompensado pelo que eu estou fazendo, tá? E aí, quando a gente fala salário, para algumas pessoas é o principal fator, para outras, o reconhecimento, o, o perceber que está tendo um papel na estratégia, reconhecer que ele está conectado com a missão, com o propósito da empresa e da carreira, também é uma forma de valorização, tá? Então é bom que a gente tenha isso claro para que a gente não crie bichos na nossa mente, né, com aqueles mitos e verdades que eu acabei de falar aqui, tá? Então, para isso, eu vou passar agora duas estratégias para te ajudar a acelerar esse processo de valorização, tá? Então, vamos lá.
A primeira estratégia é relacionada à percepção, tá? Construir valor tem a ver com percepção, né? Então, quando a gente fala de percepção, aqui a gente tem o seguinte: primeiro, como você se percebe, você com você mesmo. Muitas vezes a própria pessoa não se valoriza. Se você não se valorizar, pô, dificilmente alguém vai valorizar você, né? Pode ter pena, pode ter dó, né? Mas primeiro, né, você tem que ah, fazer o seu inventário de autovalorização. O que que é fazer o seu inventário? Qual o valor que você tem, né? É, é, Coloque uma escala, né? Aquilo que você tem de competências, aquilo que você tem de atitudes, aqueles os seus conhecimentos, suas habilidades, né? Que nota que você dá, de forma geral, comparado com os desafios que você está sendo demandado, tá? Então, primeiro ponto aqui é qual é o valor que eu tenho, né? A percepção da minha pessoa comigo mesmo. Segundo ponto é como eu enxergo outras pessoas. Então, às vezes eu falo, pô, meu líder não me valoriza. Então, o que que sei do meu líder, o que que eu enxergo do meu líder, quais as dores que ele tem, né? O que que eu sei de fato que não está só na minha imaginação e eu estou julgando, né? E o outro ponto é como as pessoas estão me vendo, né? O que que eu sei? Eu sei de verdade como as pessoas estão me vendo ou eu estou só imaginando, né? Então aqui existe um primeiro quadro aqui que eu chamo de mapeamento de percepção, que você vai entender como você é visto. Aqui embaixo você tem você mesmo, né, o que eu conheço de mim mesmo e o que eu desconheço. E aqui tem os outros, né? Pode ser aí o seu líder, pode ser o seu par, na sua casa pode ser sua esposa, pode ser seu filho. A gente vai falar no quadro ao lado das partes interessadas, né? Mas aqui, olha, pega uma pessoa e olha, né? Quando você e essa pessoa, o que eu me conheço, bate com que a pessoa que eu estou pegando no exemplo me conhece, significa que a minha parte que está aberta, a minha janela aberta, né? Aqui meu livro aberto aqui está mostrando o que eu sei de mim, exatamente o que a outra pessoa sabe está batendo. Só que existe uma parte, né, que eu posso saber de mim, mas que eu não mostrei para o mundo, né? Então, eu sou uma pessoa lá que sabe falar em público, mas eu não mostro para ninguém, eu tenho medo, né? Então, eu sei disso, mas eu tenho um medo, né? Então os outros não sabem que eu sei isso, né? Mas eu sei que eu sei. Então esse aqui é o teu secreto, tá? Nesse secreto você pode estar perdendo a oportunidade, porque se você expandir essa janela do aberto, começar a abrir mais coisas do que você tem dentro de você, que você está guardando lá nas gavetas, né? Começar a tirar da gaveta são competências, são habilidades, são atitudes que você pode estar expandindo, as pessoas conhecendo, você pode ampliar o seu leque de percepção, ou seja, o mundo percebe mais coisas de você. Da mesma forma, existe aqui embaixo coisas que eu não conheço em mim, mas as outras pessoas veem. Não sei se já aconteceu com você. A pessoa fala para você: poxa, Pedro, cara, eu não sabia que você tinha tanta facilidade aí para se posicionar numa reunião complicada, né? E coisas que eu achava que, pô, tenho medo, tenho insegurança, mas as pessoas estão vendo como uma coisa forte minha. E esse daí é um ponto cego, né? Então, eu conhecer esse ponto cego faz com que eu tire proveito de coisas que as pessoas estão me valorizando e eu estou deixando de explorar. Então, olha só que bacana, né? Aqui a sacada, e tem um terceiro ponto, que é nem eu conheço, nem eu me conheço e nem o outro me conhece. Então, aí, isso daí vai ser um ponto a ser descoberto, ele não é objetivo assim de tanto investimento nesse momento. Mas o ponto aqui chave nessa figurinha do mapeamento de percepção é você expandir esse eu aberto. Quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu ampliar meu autoconhecimento e alinhar essa expansão como a maneira que os outros me veem, significa que eu tenho mais opções, mais oportunidades de ser percebido como uma pessoa que tem alta capacidade de entregar valor
e obter reconhecimento. Esse mapeamento aqui, ele é utilizado, ele foi criado por 2 pesquisadores na área da psicologia, que chama a janela de Johari, né. Então a gente usa isso daí, existe até testes você pode pegar aí na internet, fazer um teste para você ver como que você se percebe, é percebido. Nos trabalhos que eu faço, às vezes eu pego o meu cliente, ele faz esse teste, aí eu falo para ele escolher 2, 3 pessoas, e essas 2, 3 pessoas de confiança dele, não necessariamente de conforto, elas vão fazer também esse teste e dá uma coisa muito legal. Aquilo que dá divergência muito grande são pontos de ajuste. Aquilo que dá muita proximidade são os pontos de abertura, né. Então é muito legal, primeiro ponto, né, use essa estratégia de percepção usando o mapeamento de percepção. Você viu aqui que isso daí vai ampliar muito as oportunidades de você ser reconhecido. O outro ponto aqui que eu quero trazer para você é a questão de gerenciar as partes interessadas, né. Isso daí tem um nome bonito, que é a gestão dos stakeholders, né, que são as partes, envolvidas, as partes interessadas. Aí o que que acontece, né, eh, se a gente olhar, eu trouxe aqui uma matriz também que é bastante utilizada, que é a matriz de poder, interesse, influência e interesse, né. Aqui é o seguinte, eh, a gente tem, né, de alguma forma, a gente tem influência sobre alguém, ou primeira coisa, a gente tem influência sobre nós mesmos, né. Então a gente tem que trabalhar isso daí, né. A influência que a gente tem sobre pessoas e a influência que pessoas têm sobre a gente. Quando a gente está falando de reconhecimento, de valorização profissional, né, é legal, primeira coisa, a gente fazer o mapeamento de quem são as principais partes interessadas, quem são os principais stakeholders, né. Então, se a gente olhar, ah, pega o teu ambiente de trabalho e olha, né. Pode ser o seu cliente, o cliente que você está atendendo, né, pode ser o seu líder imediato, pode ser o líder do seu líder, pode ser pares, profissionais pares de você, pode ser pessoas da sua equipe, pode ser você mesmo. Então, primeiro liste quem são as partes interessadas são as partes que são afetadas, são partes que têm interesse naquilo que você está fazendo e você também tem interesse. Depois, a parte de influência, você vai fazer o seguinte: listou essas, mapeou essas pessoas que estão envolvidas, né? E aí você vai ver o nível de influência, né? Então, se você tem aqui nível baixo, interesse baixo e influência baixa, né? Oh, meu Deus, mudou aqui. Eu tenho apenas que monitorar. Por exemplo, eu tenho um colega de trabalho, né? Ele não tem muita influência naquilo que eu estou fazendo, na entrega do que eu faço, né? E também meu interesse, assim, no sentido daquilo que ele está fazendo, interessar para eu agregar para a minha atividade, também é baixo. Então, aqui é deixar na prateleirinha lá de monitorar, vai acompanhando de tempo em tempo, ver se mudou alguma coisa. Agora, você tem situações em que o seu interesse é baixo, mas a influência é alta, né? O influenciador é alto, tá? Então você pode ter baixa influência lá no presidente da empresa, mas, cara, mas ele é um cara influente. Eu tenho que ficar de olho naquilo que vai mantê-lo satisfeito. Então, o que do meu trabalho impacta que pode contribuir com uma satisfação dessa parte envolvida desse stakeholder, tá? Então, aqui o meu foco é ficar antenado para que a minha entrega seja de forma que mantenha essa parte, essa parte interessada satisfeita. Agora, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho interesse alto e pessoas com influência baixa, né? Então aqui a minha atitude é manter informado, é divulgar o que eu estou fazendo, né? Vou pegar o LinkedIn. Então, olha, tem um monte de colega, não sei o que e tal, vou divulgar que eu fiz tal coisa, etc. Vou divulgar que eu atingi tal resultado. Vai ter nesse oceano pessoas que têm pouca influência, mas pode ser que tem pessoas lá no meio que têm alta influência.
tá? Então, quando você tiver interesse alto e pessoas de nível de influência alto, aí você tem que gerenciar de perto. Aí, o resumo da ópera desse quadro é o seguinte, né? Não basta você simplesmente comunicar o que está fazendo. É importante, mas é para quem comunicar e como comunicar. Então, identificar. Eu estou me comunicando com uma pessoa de baixa influência, de alta influência. Tá? Conhecer esse quadro, posicionar, listar essas pessoas e saber posicionar nesse quadro é super legal. Esse tema ele é bastante extenso. Nos trabalhos que eu faço, eu abordo com mais profundidade, mas aqui eu trouxe de uma maneira para você já pegar a sacada aqui e sair aplicando. Tá? Outro ponto aqui que a gente trabalha muitas vezes você vai pegar pessoas que têm influência, mas que elas são favoráveis, elas de certa forma estão alinhadas com você, ou elas se têm já num conceito bastante positivo, favorável, e às vezes você vai ter pessoas que aparentemente ou a princípio não vão com a tua cara, ou não gostam do seu trabalho, né? Então, aí você tem que fazer um trabalho de como é que você reverte esse quadro, como é que você pontos fortes, pontos fracos, né? Estou vendo até aqui o Luiz colocou, né? Você saber como reverte esse quadro. Então, de novo, construir uma valorização profissional é um caminho, é uma jornada estratégica, e você tem que ter essa estratégia para acelerar esse caminho, senão se dá cabeçada uma atrás da outra. Legal? Aí o outro ponto aqui, eu trouxe a questão da percepção. Então, sobre valorização, primeiro entender o que é valorização profissional, o valor profissional, e aí quais as estratégias que eu trouxe. Estou trazendo duas. A primeira de percepção, então a gente trabalha duas coisas, né? Uma que é o mapeamento da percepção e a outra gestão das partes interessadas. E o outro ponto é o posicionamento. O posicionamento basicamente tem relação com duas coisas. Primeiro, entregar algo de valor, né? Como é que eu sei se eu estou entregando algo de valor? Primeiro, eu tenho que focar na parte interessada, né? Então, se o meu gerente lá é o presidente, não sei quanto, cara, eu tenho que saber a dor dele. Depois, eu tenho que confirmar se aquilo que eu entreguei teve bom resultado ou não. Hoje a gente vê, você pede comida no iFood ou você pede um delivery, alguma coisa, o cara já está pedindo a tua avaliação. Então, a gente, ao invés de esperar um feedback, a gente tem que buscar esse feedback no sentido de te atendeu, superou a expectativa, você recomendaria o que eu fiz para outro gerente, para outro líder, né? Então, isso daí é entregar o valor utilizando a sua expertise, utilizando as suas competências para causar esse impacto aí. Legal? Então, essa é a parte mais hard, vamos dizer assim, que é a entrega. Agora, a parte mais soft e desafiadora é como é que a gente comunica isso aqui, tá? Então, esse é um ponto que é muito importante, né? Na hora que você, na hora que você vai entregar, né? Então, você aqui tem maneiras, tem pessoas que entrega o trabalho, manda um e-mail, aqui está o anexo, está não sei o quê. De repente, você manda o e-mail e você põe lá, olha, esse trabalho aí teve uma descoberta bacana, esse trabalho a gente, além de entregar o projeto no prazo, ou recuperar a satisfação do cliente, ou tirar a insatisfação do cliente, a gente conseguiu construir uma mudança de processo que vai trazer melhoria. Então, a maneira de comunicar isso daí faz toda a diferença. Então, como você comunica seu trabalho? Eu falei de um e-mail, você vai mandar, vamos supor que o teu trabalho está anexado numa apresentação. Mas ali, na hora que você enviou, você vai falar, olha, nesse trabalho aqui que você está recebendo, teve um desafio tal, você coloca o contexto, né? Qual ação que foi tomada, né? Que solução que foi desenhada, que alternativas que foram construídas, qual foi o seu papel, investiguei isso, conversei com A, com B, com C, qual o resultado que trouxe isso, qual o impacto que trouxe e qual é a lição, o aprendizado que isso daí provocou. E isso daí como se conecta nos próximos projetos, nas próximas atividades, né? Então, isso daí tem a ver com a maneira como você entrega. Então, tudo isso aqui, ó, posicionamento e lá a percepção, já sai usando esse negócio aqui, depois me conta aí como é que foi a aplicação. Simplifique, tá? Isso daí tem coisas que vão para um nível de profundidade muito grande, mas simplifique que dá tudo certinho.
Tá legal? E aí, importante aqui é que tudo isso que eu estou trazendo, a gente não aprendeu, a gente não a gente foi descobrindo na tentativa e erro. E aí você perde tempo, perde energia, né, perde oportunidades de crescimento, perder tempo, né, é a coisa mais importante. Hoje em dia tudo está tão rápido que cada minuto que você perde aí, você vai saber o que pode causar lá para frente, né. E, de novo, né, eu já vivi isso daí durante muitos anos, e até virar essa chave aí, não foi fácil. Por isso que eu estou compartilhando, acho que é minha obrigação fazer isso daí. E eu continuo vendo muita gente, maioria dos clientes, com essa dificuldade de falta de estratégia e um caminho para trabalhar essa percepção. Legal? Então aqui, ó, eu quero trazer para você agora um resumo, né, do que a gente trabalhou aqui, né? A gente está chegando já no fim aqui, né? A desvalorização, ela ocorre de forma silenciosa, né? Então é importante a gente ficar atento a isso. Existem sinais claros de que você está perdendo espaço, e a gente viu 3 erros que sabotam o nosso crescimento. Depois, visto isso daí, a gente descobriu o que faz com que a gente seja desvalorizado, mas aí a gente foi para o aspecto positivo da jornada de construção dessa valorização profissional. Primeiro, entender o que é ser um profissional valorizado. Depois, trabalhar 2 estratégias. Uma da percepção, onde a gente trabalhou o mapeamento do nosso conhecimento, o autoconhecimento, né, das partes envolvidas, e o mapeamento de stakeholders, né? E aí a gente viu o segundo pilar, segunda estratégia, que é a entrega de valor com storytelling estratégico, né? Então, com esses 2 pontos aí, você já está muito bem armado para sair desse ciclo de desvalorização e entrar nessa jornada para construir um profissional de alto valor, né? E agora que você já tem esse mapinha aqui, né? É importante aqui a gente ver o seguinte, né? O que acontece, né? Aqui a gente trouxe algumas coisas, né? E eu gostaria muito que você pensasse o seguinte, né? Conheceu, viu o que está aqui, então é hora de aplicar, né? Aplique, nem que seja uma só coisinha do que está aí, né? Não precisa aplicar tudo, mas uma só coisinha, aplique. Anote no seu papel, ou no seu smartphone, ou no seu digital, mas é hora de você agir, tá? O outro ponto é, busque ajuda, né? Eu posso te dizer de carteirinha que é muito difícil muitas dessas coisas a gente romper barreiras, crenças, sozinho, né? Precisa de ajuda. Só que toma cuidado, tá? Busque pessoas de confiança, só que toma cuidado. Cuidado com pessoas que vão dar palpite, né? Então procure pessoas que já percorreram o caminho que você quer percorrer, tá? Então não adianta, você quer fazer um negócio e o colega do lado, que também não sabe, começa a dar palpite, né? Vai buscar pessoas que já passaram por isso, e aí troque ideia com essas pessoas, tá? Busque uma orientação especializada, tá? E aí também, se você precisar da minha ajuda, vou estar super à vontade e super feliz em te ajudar, né? Eu posso te ajudar, e para isso eu deixei aqui um link aí na descrição do vídeo desse episódio aqui, e eu vou ver se eu consigo colocar no chat. Eu deixei um link aqui, não é para você comprar nada não, tá? Por enquanto, tá? Depois você compra, né? Deixa eu ver aqui se saiu, eu vou ficar contente. Ei, saiu. Eu deixei um link aqui, está na descrição, e você que está online, está recebendo aqui no chat, você clica, você vai entrar num formulário que vai ter como que está a sua situação, o que você tem de desafio, etc. E você vai preencher, e não é obrigado, se você preencher, achar que eu posso te ajudar, aí, com base nesse preenchimento, a gente agenda uma conversa estratégica e vê como eu posso te ajudar. Então, espero que você tenha gostado, né? Eu comecei essa série aí com muita motivação, né? E eu vou estar toda quarta-feira na série de valorização profissional, série VP, que é para te levar da invisibilidade ao reconhecimento que você merece, tá? Então já deixa marcado na agenda,
quarta que vem, às 18h05, tem o episódio 2, tá? E aí, vamos explorar um tema exclusivo que eu vou divulgar ao longo da semana. Beleza? Você tem aqui as minhas redes sociais e eu fico super feliz aí de ter podido contribuir. Tá? Depois manda um feedback aqui para eu saber se esse conteúdo te agregou, te ajudou e eu poder melhorar nos próximos episódios. Então, tamo junto, tchau, fui e até a próxima. Valeu!